Sabe, o cérebro funciona de um jeito bem interessante. É como se ele tivesse um acelerador e um freio. Ficam ali num balanço constante, controlando absolutamente tudo, desde o que a gente pensa até como a gente se move. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente no acelerador, para entender como o cérebro dá ordem de vai. Então a pergunta é essa, né? Qual é o tal pedal do acelerador do cérebro? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos explorar essa mistura fascinante de sinais elétricos e químicos que, no fim das contas, movem a nossa mente. Mas para a gente entender o acelerador, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer as duas forças que estão sempre em jogo na comunicação dos neurônios. Pensa nelas como os comandos básicos de todo o nosso sistema nervoso. E a analogia é super simples, mas poderosa. De um lado está o acelerador, que são os sinais excitatórios. São eles que gritam vai. Do outro lado, claro, o freio, que são os sinais inibitórios, mandando um pare. E nesta análise, o nosso foco é total e completo no acelerador, nesse mecanismo do vai. Beleza, então vamos conhecer as peças desse quebra-cabeça. Para sacar como o acelerador funciona, a gente precisa saber quem são os personagens principais nessa maquinaria toda da mente. E tudo, absolutamente tudo, começa com ele. O neurônio. Ele é a célula fundamental, sabe? O tijolinho básico que constrói toda a rede de comunicação do cérebro. E não são poucos não, são milhões e milhões, conversando sem parar. Tá, mas como é que eles conversam? Aí que entram os neurotransmissores. Pensa assim, se os neurônios fossem os celulares, os neurotransmissores seriam tipo as mensagens, os zaps que um manda para o outro para passar a informação para frente. E olha só essa imagem, esse é o nosso cenário. O que a gente está vendo aqui é o neurônio que envia a mensagem, o pré-sináptico, e o que recebe, o pós-sináptico. E esse espacinho mínimo entre eles é a chamada fenda sináptica. É ali que toda a mágica acontece. Certo? Já conhecemos o cenário, os personagens. Agora falta conhecer a estrela do nosso show. O principal responsável por, de fato, pisar no acelerador. E o nome dele é o glutamato. E olha, ele não é um personagem qualquer. O glutamato é, de longe, o sinal de vai mais abundante e mais importante de todo o sistema nervoso. Ele está em todo lugar, basicamente garantindo que as coisas aconteçam. Então, a função dele, no fim das contas, é essa. O trabalho do glutamato é fazer com que a chance do próximo neurônio disparar seja muito maior. Ele basicamente liga o neurônio seguinte, empurrando todo o sistema para a ação. É a faísca que começa tudo. Beleza. Então vamos ver essa história em câmera lenta. Como é que o glutamato consegue criar essa faísca que pula de um neurônio para o outro? Vamos quebrar isso em partes para entender direitinho. O processo todo pode ser dividido em 4 passos bem diretos. Primeiro, a liberação. Depois, a viagem. Em seguida, a ligação. E, por fim, a abertura. É essa sequência que faz a mágica acontecer. Olha só, o ponto de partida é no neurônio que vai mandar a mensagem. Chega um sinal elétrico que funciona como um gatilho. Esse gatilho faz com que umas bolsinhas minúsculas, as vesículas, liberem o glutamato que estava guardado ali dentro. Assim que são liberadas, essas moléculas de glutamato não ficam paradas. Elas cruzam aquele espacinho, a fenda sináptica, a caminho do alvo, que é, claro, o próximo neurônio da fila. E aí vem o momento do encontro. O glutamato vai e se encaixa em lugares específicos no outro neurônio. Os receptores, que são feitos sob medida para ele. É um encaixe perfeito mesmo, igualzinho uma chave na sua fechadura. E é essa conexão, essa chave na fechadura, que abre o portão. No momento em que o glutamato se liga ali, um canal se abre. E por esse canal, um monte de íons de sódio, que tem carga positiva, entram com tudo na célula. É aqui que o jogo vira. Essa enxurrada de cargas positivas é o que prepara o terreno para o grande final. A gente está chegando no ponto de ignição, o momento em que o neurônio finalmente vai disparar. O nome técnico para isso é despolarização. É uma palavra um pouco complicada, mas a ideia é simples. O neurônio está ficando mais positivo por dentro. Ele está se carregando, se preparando para agir. É como um motor esquentando. Só que ele não dispara de qualquer jeito. Tem que atingir um nível mínimo, sabe? Um ponto de virada. Esse é o tal do limiar do potencial de ação. Se não chegar nesse ponto, nada acontece. Mas se passar dele, aí não tem mais volta. E esse ponto de virada tem um número, menos 55 milivolts. É esse o valor. Assim que a carga lá dentro do neurônio chega em menos 55 milivolts, o disparo é certo. A ignição acontece. E essa imagem aqui mostra o processo todo de um jeito bem claro.
O neurônio começa quietinho, em repouso, lá em menos 70 milivolts. Aí o glutamato chega, abre as portas, os íons positivos entram e a carga vai subindo, subindo, até que bate nos menos 55. E aí, pá! O potencial de ação dispara e a mensagem é enviada para frente com força total. Então, resumindo a ópera, é isso. O glutamato é o mensageiro que pisa no acelerador. Ele vai enchendo o próximo neurônio de carga positiva até que, pronto, atinge aquele ponto de virada e o neurônio dispara, passando o bastão adiante. E claro, isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se existe todo esse mecanismo super complexo só para acelerar, como é que o cérebro sabe a hora de frear? Qual é o sistema que faz esse contraponto? Bom, mas essa já é uma história para uma próxima conversa.